hoje ainda. É verdade, tem um jogo. Mas o jogo é só reprisando, é? Grão, Não, é ao não, vivo, ao vivo. É, 9h30. normal. Botafogo e Bangu, grandes coisas. Não, menino, o jogo do Flamengo. Você é doido? Tô zoando, só. Bora pra aula. Pronto, gente. Vou começar aqui. Quando os outros forem entrando, já está gravando, depois eles assistem do começo. As aulas, é só para esclarecer uma coisa. Eu acho que vocês perceberam. Vocês podem desligar o áudio por conta da microfonia que vai dar da interferência. Aí, quando alguém quiser falar, é só digitar no chat ou abrir o áudio. Eu acho que vocês perceberam que foi pouco o conteúdo que eu passei. O primeiro dia eu passei o plano de ensino, um vídeo breve, meu de apresentação, e 2 vídeos, o que é filosofia e o que é conhecimento. Ontem eu passei o slide de 48, com 48 slides, e hoje a gente vai discutir sobre eles. Por que vai ter dias que o material é pouquíssimo? Porque, eu não sei se vocês perceberam lá no plano, são 30 encontros. Se a disciplina fosse presencial, seriam 15 encontros. Mas como a disciplina é o mês todo, tem 30 dias, 30 encontros. E a disciplina, a ementa não aumentou, a ementa é a mesma. Então, o que nós, professores, vamos fazer? Ter uma flexibilização. Tem dias que o conteúdo é pouquíssimo. Tem dias que vai ter só um fórum, tem dia que é só uma avaliação. Não tem como a gente esticar tanto uma disciplina para ter 30 aulas dessa ementa, vocês me entendem? Então, pode parecer, a professora está enrolando, postou só isso e aquilo, é porque vai ser assim mesmo. A gente vai, e também, outra coisa, esse momento remoto, ele é diferente, a atenção do aluno é menor, a atenção de todos nós é menor do que nós estarmos em aula presencial. Em aula presencial, nós temos momentos de discussões, interações, uma conversinha paralela aqui, outra ali, uma brincadeira que faz tudo ficar mais dinâmico. E aqui não, se eu gravar um vídeo de 1 hora e postar lá no ambiente, mais uma leitura de um artigo e uma atividade, gente, isso é muito cansativo e estressante. Então, a gente tem que ver o lado do aluno também, de muito material e o tempo que ele vai ter para ficar lendo aquele material. A gente sabe que a atenção, ela tem um curto período, a atenção voltada a aulas online e a esse material que a gente fica lendo pelo notebook. Então, pode ser que vocês pensem, a professora colocou, está só enrolando, colocou pouca coisa. Vocês podem pensar isso, mas foi proposital mesmo, viu? Eu não tenho 30 encontros, 30 conteúdos de filosofia para trabalhar a cada dia. Tem dia que vai continuar o que foi visto ontem, a ementa ela não mudou, é a mesma ementa, só que foi prolongada em dias maiores, em 30 dias. Uma disciplina que seria feita em 15 dias vai ser em 30 dias. Acho que vocês me entendem perfeitamente isso. E fica até mais leve para vocês. Então, lá no plano de ensino, nós temos 4 unidades para ser trabalhadas, e entre essas unidades, avaliações, interações em fóruns, e nós vamos ter seminário. Eu não especifiquei ainda como vai ser cada avaliação. Eu coloquei as 3 avaliações com os prazos. Eu estou fazendo a disciplina aos poucos, colocando aos poucos. Eu ainda vou dizer, eu ainda vou preencher como vai ser a primeira avaliação, como vai ser a segunda avaliação e a terceira. A segunda avaliação, nós teremos seminários online, onde vocês vão fazer essa parte de discussão também. E aí, nós vamos ter fóruns, então eu vou postando aos poucos para vocês, claro que com tempo hábil, para que vocês tenham uma programação também. Sobre a primeira aula e a aula de ontem, nós vamos reportar aqui, fazer uma contextualização geral, e eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam nesse primeiro momento, a ambientação de vocês no SIG-UEMA, que é um pouco novo para vocês, porque vocês só olharam as notas de vocês, as presenças antes, e agora nós temos esse ambiente virtual de aula, de vídeos, de acompanhamento bem mais aprofundado. O que vocês estão achando disso? Como vocês estão diante de tudo isso, desse momento que nós estamos passando, já 4 meses, mais de 4 meses, tem situações em que foge da gente, ansiedade,
momento complicado da nossa vida. Queria saber de vocês, quem quiser compartilhar esse primeiro momento de um diálogo, como vocês estão, o que vocês estão achando desse momento. Podem ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu acho que nesse novo método de ensino, eu acho que a palavra certa, que é cabível, é se adequar. Se adequar a esse novo método de ensino, a essa nova aprendizagem, a tudo, no caso. Tem que se adequar a tudo hoje em dia. Não só ao novo método de ensino, como a nossa vida. No caso, estamos vivendo essa quarentena. Vemos que, alguns alunos também, aqui os colegas comentaram, é um pouco meio que difícil acessando diariamente esse conteúdo e dando a lida, porque a gente, como está em casa, o tédio é muito grande. E a falta de atenção, às vezes, é muita. Às vezes a gente está lendo, chegou notificação. Então, eu acho que devemos nos adequar e montarmos um cronograma de estudo e trabalharmos juntos. Eu acho que essa é a palavra certa, cabível neste novo método. Eu acho que é se adequar a esse novo método. Eu estou muito nisso também, porque eu estou trabalhando no município, estamos tendo aula remota também. Então, eu estou dando aula à tarde e agora à noite estou tendo aula. Então, é aquela coisa, se adequar, ver os cronogramas de estudo, de aula e se adequar a esse novo método. Muito bem, Vitor. Vitor já está com uma linguagem aí bem professor mesmo. Já está bastante professor no Vitor. Mais alguém gostaria de falar? Para quem chegou agora, essa parte que eu deixei para que vocês se manifestassem, para vocês dizer como vocês estão achando desse método que a UEMA está utilizando, se vocês tiveram Covid, como é que vocês estão, fiquem à vontade, para ser breve, para esse primeiro momento de acolhida. Eu tive Covid, já estou bem melhor, tive muitas sequelas psicológicas, de todo esse momento, mas já estou bem melhor. Professora, assim, o que eu penso, né, sobre esse momento? Não tive ainda, né, graças a Deus, espero que não tenha, até porque eu me preocupo muito com a minha família, né? Aqui em casa todo mundo é de risco. Mas assim, como a senhora disse, a gente só acessava o SIG para olhar as notas, né? Eu, particularmente, se eu acessei o SIG 10 vezes, foi muita, né? Então, agora, eu creio que seja como uma oportunidade para a gente se familiarizar mais com essa ferramenta que vai contribuir. E eu penso assim como esse momento a gente não vai sair o mesmo, a mesma coisa são tudo que a gente está convivendo, que a gente vai levar, né? Vai levar com certeza. Eu, particularmente, estou amando o SIG e, com certeza, mesmo depois que as aulas voltem ao normal, eu vou querer acessar mais. Então, eu acho que, assim, é uma oportunidade, né, para a gente aprender mais com essas ferramentas. Isso, Nisso. E outra coisa, pessoal, quando a gente voltar, que até o momento é para voltar dia 2 de agosto, não sei se vocês já viram o decreto do governador, no Maranhão as aulas é para voltarem dia 2 de agosto. Aí eu já vi a Prefeitura de Trizidela já postou que volta dia 3 de agosto, faculdades já estão postando também que vão voltar dia 3 de agosto. Então, provavelmente, a UEMA também vai voltar dia 3 de agosto. Casos continuem estáveis, que eu acredito que sim, que vai diminuindo, estabilidade até diminuir. Então, quando nós voltarmos, não vai ser do mesmo jeito. Nós nem sabemos se nós vamos continuar com as mesmas disciplinas. Nós não sabemos de nada ainda. Só sabemos que, de acordo com as regras e normas de retorno, não é para ser a mesma coisa. Pelo menos nós temos um número bom de alunos, 15 alunos por turma, o máximo que nós temos em matemática, dá para manter. O estado, que são 40 alunos em uma sala, não é para acontecer mais isso. É para ter o distanciamento entre as cadeiras, então é para reduzir o número de alunos por sala. Então, vai ser diferente. Pelo que nós já estamos acompanhando também, tem momentos que nós vamos aproveitar muito o SIG-UEMA, até dicas de avaliação de trabalhos dessa forma, online. Vamos trabalhar as duas coisas, presencial e online. Então,
o nosso retorno é para ser diferente. Pode ser que mude, que retorne totalmente da forma como era, só que tudo indica que vai ser diferente. Então, esse momento de período especial ficou a critério do aluno se matricular. Até a Maria Carla nem se matriculou, que ela já participa do presencial, ela preferiu continuar, mas ficou a critério do aluno se matricular, porque ele pode achar que ele vai perder por ser um momento online. Mas é aquela história, nós não sabemos de nada, é tudo muito incerto, e você podendo aproveitar e antecipar essa disciplina agora, lá na frente você vai ver que foi importante, foi melhor, e você vai terminar o seu curso sem tanta perda. Porque quando você estiver lá no 8º período, não está devendo mais disciplina, e vão concluir, vão graduar no tempo hábil do que você esperar. Então, 2 disciplinas já estão sendo antecipadas, e aí, quando voltarmos, vão antecipando outras para o curso andar mais rápido, não empatar, emperrar muito tempo. Então, assim, cabe a nós aproveitarmos da melhor forma essa disciplina, e nós vamos sempre voltar para cá, para esse momento ao vivo, para a gente tirar a dúvida e ter um contexto, ter uma discussão, na verdade. Filosofia nada mais é do que nós discutirmos, do que nós compreendermos, do que nós buscarmos. E é uma disciplina que vocês já tiveram algumas pedagógicas, eu não sei como é que vocês lidam com as pedagógicas, eu até já comentei em sala para que vocês aproveitem, porque o professor, ele não pode apenas saber do que complementa, do que contempla a sua formação. Ele tem que saber também outras coisas, principalmente a área pedagógica. O que vai tornar um bom professor não é só o conhecimento matemático, de jeito nenhum. É como se o conhecimento matemático fosse importante 50%, e o resto dos 50% são destinados a metodologias em sala de aula, a aspectos cognitivos, aspectos pedagógicos, práticos, habilidades onde o professor ele deve ter. Eu acredito que vocês tiveram, no decorrer do ensino fundamental e médio de vocês, vários tipos de professores que só ministravam conteúdo, sabiam muito, mas que vocês não conseguiam ter uma interação tão boa, uma aprendizagem tão boa, e professores que já tinham uma dinâmica melhor, onde vocês já conseguiam ter uma aprendizagem melhor. Então, tem muito esse tipo de perfil de professor, e a nossa busca aqui é tentar o máximo que nós pudermos traçar um formato, traçar um modelo de professor, não que você vai sair daqui sabendo o que você vai fazer, de maneira nenhuma. Você vai ver caminhos e de que forma você quer trilhar esses caminhos. Deixa eu ver o chat aqui, se vocês têm alguma dúvida, estão rindo aqui, cheguei atrasado, Fábio. Olá, Fábio. Está sendo gravado, sim, depois eu vou postar e vocês pegam a parte que vocês perderam. Então, gente, mais alguém quer falar? Eu achava que não estava saindo a minha voz. Como será o modelo de avaliação? A avaliação, são 3 avaliações, fora algumas atividades paralelas que serão passadas. A primeira avaliação, eu até coloquei a data ainda, eu ainda não sei como que eu vou fazer essa avaliação, provavelmente vai ser um fórum. O que é o fórum? Vocês viram lá a orientação do aluno. O fórum eu vou colocar uma temática e vocês vão discorrer. O fórum é uma discussão, só que escrita. Aqui nós estamos fazendo uma discussão, já vocês vão ter a oportunidade de falar o que vocês entenderam daqueles slides, e o fórum eu vou dar um tópico, um tema geral, vou dar minha opinião e vou pedir que vocês comentem. E aí vocês vão discorrer em duplas, em pares, tipo, o Emanuel dá o posicionamento dele, o Edson vai lá e complementa, discorda, enfim, o fórum é isso. Então, a primeira avaliação, ela vai ser um fórum, e nessa discussão, você fica à vontade para comentar o tanto que você quiser. E a segunda avaliação vai ser um seminário, e a terceira avaliação eu ainda não sei como vai ser. Estou postando aos poucos. Deixa eu ver aqui os comentários, eu que achava que estava saindo a minha voz. Você falou algo sobre o seminário, seria como? Estava com dúvidas sobre esse fórum. Entendeu, Jackson, como é o fórum?
Um debate escrito, isso mesmo, Vitor. O fórum é um debate escrito. O seminário, Tágila, o seminário, eu vou ver a possibilidade de ser em grupo, de uma temática por grupo, e vocês vão apresentar dessa forma. Vocês vão apresentar online, cada um na sua vez. Eu vou disponibilizar a tela para que você apareça na tela maior, e assim vai ser o nosso seminário. O meu mestrado vai ser, eu vou defender o meu mestrado assim. Eu achei até melhor, porque a vergonha é menor na hora da defesa. E muitos alunos, eu vi agora, muitos alunos que eu acompanho, ex-alunos do ensino médio, que eles defenderam o TCC deles, estudando em Teresina, e defenderam tudo assim. Estão achando melhor, porque você passa vergonha, mas é mais leve, porque você está frente a frente. Pois então, vamos dar início. Mais alguém quer comentar? As boas-vindas para quem chegou agora. Deixa eu ver, cadê a Maria Kelly? Está aqui. Pronto, acho que já estão todos presentes, os três. Pois vamos lá para a apresentação de tela. A pressão é menos, isso mesmo, Aguinaldo, é menos pressão. E o meu, eu só vou apresentar em fevereiro, e já está dito que vai ser online, porque é o novo modelo que nós vamos ter. Eu resumi, peguei só os principais pontos. Estão vendo a minha tela? Deixa eu entrar bem aqui, gente, que eu não vou conseguir ver o chat por ali. Eu preciso entrar, só um minuto. Porque quando eu abro a minha tela, eu não consigo acompanhar o chat. Dá pra ver a tela sim. Tá ok. Vou entrar aqui pelo salão. Então, Filosofia da Educação, uma disciplina de 60 horas. Voltando aqui, deixa eu olhar para vocês, fazer a pergunta, eu fiz e esqueci. É sobre as disciplinas pedagógicas que vocês tiveram até então. Vocês têm aversão, vocês têm adaptação muito boa, vocês gostam? Como vocês lidam com as disciplinas pedagógicas? Pode ser só uma pessoa resumindo o sentimento de tudo. Estou esperando. Alguém está falando? Ninguém quer falar? Fala aí. Quer falar nisso? Fala nisso. Eu, particularmente, professora, gosto bastante das disciplinas pedagógicas. Nós já sabemos, né, a importância no início das primeiras disciplinas pedagógicas, a gente já sabe a importância dessa parte pedagógica, de saber como lidar com os alunos, como aplicar a questão dos conteúdos. Claro que a gente vai ter mais disciplinas, né, que vai nos ajudar mais. Agora, uma questão que eu acho é que as disciplinas pedagógicas, junto com as específicas, isso causa uma coisa na gente, né? Aí, às vezes, gostam mais só das específicas, mas eu creio que nesse momento que a gente está tendo duas pedagógicas, só elas, está ajudando bastante. É mais fácil, na minha opinião. Mais alguém tem uma opinião aí sobre essa questão? Aguinaldo, você está assistindo uma novela? Como é? O Aguinaldo está na novela. Minha sogra aqui na sala. Sim, não, sobre a importância da disciplina pedagógica, é porque com a disciplina pedagógica você vai saber avaliar melhor o aluno, você vai entender o aluno. Não é só chegar na sala de aula e aplicar conteúdo, você também tem que entender seu aluno. Muitas vezes o aluno passa por uma coisa, por uma dificuldade, ou então por um problema, e o professor, em se importar só dar o conteúdo, ele não entende o aluno e não sabe o que é que o aluno está passando. Então, essas disciplinas, elas nos ensinam e nos capacita para entender melhor o aluno no que ele está passando no momento.
Muito bem, Agnaldo, sua colocação. Vou só fazer a leitura aqui das mensagens. A Tágila disse que não terminou de ler o slide todo. A Laís não gosta, mas entende a importância. Isso é melhor com palavras, você acompanha o máximo. Gente, vocês estão ouvindo eu falar, Agnaldo desliga, eu gosto. Certo, gente, em relação a vocês, a participação de vocês no SIGUEMA, eu tenho controle de tudo. Eu já olhei, já vi quem acessou, a presença de vocês é pelo acesso lá. Se você baixa o arquivo, eu sei que você baixou. Se você só entrou e não baixou o arquivo, eu também sei. Então, a gente consegue ter o relatório completo de vocês. E a participação da disciplina, a presença, é muito por isso. Por acessar o material e por ver que você realmente está estudando. Porque aqui não é fazer de conta. Não é fazer de conta. Aí tem o... Eu vi que o Vitor Emanuel entrou 9 vezes. Eu vi que a gente 2 vezes foi suficiente, baixou o material, leu, assistiu os vídeos. Agora tem neguinho com medo aí, ó. Neguinho que não entrou agora. Foi só no meu, mas o meu deu uma queda. Saiu de repente. Eu vi que teve gente que entrou, mas não baixou o material, ou seja, não leu nada. Eu vou já entrar aqui e baixar, ó. Agora tem que entrar, hein? Isso dá pra gente acompanhar. Eu entrei lá, e aí baixei li ontem, agora hoje eu já não entrei porque a Niciele baixou no grupo, aí eu já acompanhei pelo grupo. O grupo secreto de vocês, né? É justo. Eita, agora vocês estão sabendo que tem que acompanhar. Eu fiz um método. Professora, eu só entrei na quantidade necessária para me fazer a rematrícula e baixar os conteúdos. Eu não entrei nessa quantidade de vezes que o Vitor entrou aí, não. Só entrei na quantidade necessária. Assim, com relação ao... Baixar o documento, pronto. Com relação aos documentos... coisa que o Agnaldo fez. Depois que a Nicele colocou lá no grupo, eu também comecei a acompanhar pelo grupo. Aí ela até sugeriu para quem quisesse imprimir, não é? Então, agora eu sei que, como isso conta a presença, eu vou passar mais a entrar no sistema agora. Isso, você não precisa estar entrando toda hora. Você entrou, você baixou o material, isso ali eu já sei, então, que você, aparentemente, vai estudar aquele material. Então, por exemplo, com relação aos ainda, conteúdos, né? Eu fiz da seguinte forma. Eu gosto muito de organização, então eu criei uma parte de Sociologia da Educação e outra de Filosofia da Educação, onde eu coloco os conteúdos das disciplinas, que eu acho que fica mais organizado assim, do ficar baixando aleatório e depois ir procurar no arquivo do celular. Então, ótima ideia, baixar o material, deixar uma pasta no notebook, qualquer dúvida volta lá para, às vezes o sistema até sai do ar, porque tá, pois é. Vai ser muito acessado agora, ele fica em manutenção. E aí, às vezes, o sistema sai, e aí você tendo esse material no seu computador fica melhor. Boa dica, Vitor. Ô, professora, por exemplo, hoje eu não entrei ainda porque eu tenho a reunião, né? Então eu devo entrar lá e... A presença de vocês hoje é por aqui. Que não tem nenhum material lá, a presença é por aqui. Certo. Deixa eu só ver o que a Kelly disse aqui. Certo, pois vamos lá para os nossos slides. Diminuir, não tem mais 48, é bem rápido aqui. Vocês que vão também fazer essa interação, é o momento que vocês agora vão participar com o entendimento de vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim. Não estou vendo, não. Sim. Vou botar aqui de novo. Não é para aparecer. E agora? Tá aparecendo, tá normal. Aqui na minha tela não tá, não. É porque tem 2 Adriana, uma pelo celular e pelo computador. Peraí. Tá legal aqui. Aí fica na... verdade. Aqui eu estou... Tem uma que tem Photoshop, tem uma que eu tô natural. Clica na que eu tô natural. Beleza, aqui apareceu já, a imensa aqui. Pronto, apareceu. A cara natural cai melhor, entendeu? Apareceu. O importante é a saúde, rapaz. Tá todo mundo bem? Tá.
A nossa emenda, que vocês já viram, nem vou entrar nesse aspecto aqui. Gente, a filosofia, nós vamos aliar muito, nós vamos, claro, falar com filósofos. Agora vocês vão desligar os áudios de vocês, para não dar interrupção. Certo. Nós vamos ter esse conhecimento filosófico aliado sempre à educação. A filosofia da educação, e aí sempre uma complementação, como que nós devemos agir, como que nós devemos nos posicionar em relação à filosofia com a educação. Não vi com áudio aberto. É o Richard. Richard, o teu áudio. O meu? Para tu desligar o teu áudio. Pronto. O objetivo dessa disciplina, a filosofia. Mostrar a origem do termo filosofia e a diversidade de seus significados na história, explicitar as especificidades da educação e da filosofia da educação, possibilitar a compreensão da importância dos pressupostos filosóficos, apresentar alguns textos filosóficos significativos que refletem de forma diferenciada e sobre educação, e as correntes filosóficas da educação no Brasil, um pouco do processo histórico até o momento atual. O João Vitor perguntou se nós teremos alguma obra para ler. Nós não teremos, já acalma os vossos corações, não teremos nenhuma obra para ler, porém teremos alguns artigos, sim, mas textos bem rápidos para complementar a nossa aprendizagem. Tem uma apostila, que é a apostila de um livro de toda a disciplina, alguns capítulos nós vamos sim trabalhar, abordar, e eu vou postando a cada aula o que é necessário para que vocês saibam o que vocês vão ler para aquela aula. Mas um livro em si nós não vamos ler. A presença da filosofia, essa filosofia, gente, que nós vamos trabalhar aqui, ela vai trazer um pouco do que vocês viram lá no ensino médio, mas, claro, que muito voltado agora para uma visão de educação diferente. Antes, você era o espectador, você, enquanto aluno, professor de filosofia, ia lá, falava de Tales de Mileto, de Pitágoras, dos filósofos, e você tinha uma participação menos ativa. Aqui, nós vamos trabalhar essa filosofia, nós vamos discutir, vamos levar ela agora quanto você ser o protagonista disso. Você, enquanto futuro professor, trabalhando com a matemática e tendo uma visão mais ampla de o que é educação. Então, a presença da filosofia em qualquer área do conhecimento é imprescindível. Não porque seja obrigatória, mas porque a reflexão filosófica, ela possibilita determinados recursos, categorias que ampliam a nossa compreensão de mundo. E, por isso, pode nos instrumentalizar na existência prática e cotidiana das diversas atividades exercidas. Por isso, ela é mais importante ainda na nossa área, que é a educação, seja para professores ou para alunos, que ela vai nos permitir fazer uma reflexão bem mais ampla do contexto educacional. Voltando aqui, não tem como, deixa eu voltar aqui para ver, não tem como eu trabalhar, eu professor, e não ter uma visão crítica. Não tem como eu, acadêmico, e não ter uma visão crítica. A filosofia, ela nos permite isso, indagar, questionar, refletir, chegar a um consenso. Então, ela é importante porque ela vai abrir a nossa mente para que nós tenhamos esse senso crítico, não aceitarmos as coisas como elas já nos são impostas. Se eu não acredito, eu não preciso aceitar. Eu posso discordar até chegar a um consenso. Eu discordar de tudo não quer dizer que eu sou um autocrítico ou que eu tenho tanto conhecimento assim. Às vezes as pessoas discordam de tudo por serem chatas mesmo, por serem, como que eu posso dizer, inconvenientes. Tem pessoas que gostam muito de discordar de tudo, nem entende muita coisa do que está sendo falado, mas sempre tem uma opinião contrária. Essas pessoas são inconvenientes, são pessoas chatas e que não vão contribuir com a sua crítica não vai contribuir com nada. Já eu tendo uma visão mais aprofundada, mais filosófica, conhecendo, sim, diversos aspectos, eu consigo ter uma crítica, mas uma crítica que venha a ter uma construção daquele processo. Vocês estão me entendendo?
Vocês conhecem alguém que é assim, que tem uma visão crítica sobre tudo e acaba sendo muito chato porque quer chamar atenção, porque quer mostrar que sabe alguma coisa e não sabe de nada. Conheço. Sempre tem, né, gente? Sempre tem essas pessoas assim. Com essa filosofia... É chamado... Eu sou desse jeito aí, eu gosto de discordar só pra caçar conversa. Richard, isso vai tentar assim pra ti, te fazer... É o chamado do ponto. Tu pensar no seu posicionamento de uma forma diferente. Paga. Quem é que tá sozinho? Pois voltando aqui, agora eu quero uma pessoa que fale sobre a importância da filosofia. Eu falei um pouco, alguém que fale um pouco sobre a importância da filosofia. E essa pessoa vai ser o Edson. Ups, peraí. Estão me ouvindo aí? Tá sim, vou indicar para ter uma organização melhor. Dá uma pausa aí rapidinho, que eu vou só pegar meu computador aqui, rapidinho antes. Edson, dá uma pausa aí. Rapidinho, gente, é 2 minutos. Aí só podia ser o Richardson mesmo. Dá uma pausazinha aí pra mim no banheiro. Aí você só abre o áudio quem for falar, viu, gente? Porque senão dá muita interferência. Vamos lá, Edson. A importância da filosofia para a educação, especialmente nossa área. Edson, você está me ouvindo? Acho que ele fugiu. Pronto, já peguei meu computador, agora não podia acompanhar melhor. Ah, não, ele estava esperando o Richard. Estamos aguardando, Edson. Tá bom. Não é capaz de opinar? Cadê ele? Saiu? Ele saiu. Isso, pois, Laís, com você. Oi. Eu não vou ligar meu vídeo, não, vou só falar mesmo. Certo, pode ficar à vontade. Thaís, eu tô falando. A importância da filosofia, né? Sim. Então, para nós, que acadêmicos, né, de um curso de licenciatura, a gente tem que ter esse pensamento. Eu vi uma coisa interessante lá, falando sobre a atitude filosófica, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter essa atitude filosófica, que é o ato de ver uma coisa, mesmo que ela já tenha um conceito, mas a gente tem que pensar se aquilo realmente é exatamente o que aquela coisa é. É mais ou menos isso. Porque, por exemplo, se eu vejo uma coisa que já tem um conceito específico, eu tenho que indagar se aquilo é realmente uma resposta que me satisfaz. É não aceitar tudo pronto, é pensar além. Então, nós, como professores, que vamos trabalhar com educar é tipo dar o conhecimento a outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse ato filosófico, porque o aluno, ele já recebe as coisas prontinhas. Então, a gente tem que ser assim, ir um pouco mais além para levar mais do que aquilo que já tem pronto para o aluno. O aluno, se ele for, por exemplo, estudar sozinho, ele vai receber uma coisa mais científica, uma coisa mais concreta, um significado pronto. A gente, como professor, além de passar o que já é fato para o aluno, a gente tem que colocar o nosso posicionamento somado com aquilo que é o fato do significado das coisas. Então, o aluno, a bagagem do aluno vai ser tanto as coisas que já têm seus próprios conceitos, como que a visão do professor em relação àquelas coisas. Por exemplo, quando os alunos eles pensam em um futuro para eles, nós, como professores, a gente se espelha muito em outro professor. Então, isso vai mais da atitude filosófica desse professor. Conhecendo esse termo, a gente vê que é isso o termo correto a usar. A atitude filosófica do professor ela é grande o suficiente para somar com as coisas que já têm seus próprios conceitos, e é isso que acaba fazendo a gente se espelhar em outras pessoas. Então, nós, como seremos
professores futuramente, a gente tem que ter essa atitude filosófica além do conhecimento matemático. É isso. Perfeito, Laís. Você pode pegar e continuar explicando os restos dos slides no meu lugar. Viu? Não, obrigada, viu? Perfeito a colocação da Laís, gente. Muito, muito isso. Eu não encontrar as coisas prontas, não aceitar pronto. Eu sou espelho, eu, enquanto professor, sou espelho dos meus alunos. Então, eu tendencio se eu for falar de política, eu tendencio se eu for falar de LGBT, eu tendencio se eu for falar de religião, eu tendencio se eu tiver um partido. Então, é eu ter consciência, sensatez, de ter atitude filosófica, de que forma eu vou levar esse meu conhecimento, esse meu debate para a sala de aula. E aí tem até um artigo depois que é muito interessante sobre esses posicionamentos, porque o professor, como a Laís disse, nós somos sim espelhos. Podemos não ser espelhos para aqueles alunos que são muito críticos, que já têm uma visão, tem aquelas pessoas que já nascem compreendendo tudo. Essas pessoas, elas não conseguem ser influenciadas, elas não conseguem ser, até são influenciadas, mas o mínimo possível. Já tem pessoas que elas não têm tanto conhecimento de mundo e elas conseguem ser influenciadas, sim, principalmente o aluno do fundamental, que ainda está numa fase de adolescência, a mente ainda está sendo trabalhada. Então, enquanto professor, se eu tomar partido de alguma coisa, eu vou interferir, sim, na decisão desse aluno. Então, é importante que eu tenha senso para ter atitudes, posicionamentos, sim, na minha turma. Aí tem até eu esqueci o termo, gente, de uma aprovação na Câmara sobre educação, que o professor, ele tem que evitar certos comentários, filosóficos, religiosos, enfim, está para ser aprovado, só que aí vem o debate. Eu posso, se eu tenho sensatez, é claro, que eu posso sim discutir com os meus alunos, eu não posso tomar partido, eu não posso dizer que o PT presta e que o Bolsonaro não presta. E isso acontece demais, como a gente vê em sala de aula, essa discussão política, religiosa. Então, eu posso sim mostrar o lado A, o lado B, fazer uma indagação de uma forma que o aluno ele não seja induzido a pensar como eu. Então, essa atitude filosófica, ela vai nos ajudar a ter esse senso, essa reflexão e esse senso. Muito bem colocado. Vamos voltar lá. Alguém perguntou até que horas vai a live. Não é live, é aula, e eu acredito que vai até 8h30. Já querem sair, Fábio? Foi o Fábio que perguntou. Vamos lá para os nossos slides. Muito bom, adorei a nossa discussão. Já quer ir para o intervalo. Para o intervalo, né? Então, aqui no final diz que a filosofia é mais importante ainda na nossa área e nos permite ter acesso a reflexões, como nós discutimos. Essa disciplina, ela vai lá nos fundamentos da educação, nós vamos permear, nós vamos lá no processo histórico-filosófico no Brasil, vamos falar muito de educação, discussões com tendências pedagógicas. E essa disciplina, ela no núcleo de fundamentos da educação, ela tem como objetivo auxiliar o aluno na compreensão da realidade educacional brasileira. Cada uma das áreas, história, filosofia, sociologia, psicologia, ela busca oferecer um aporte teórico para a compreensão dessa realidade, por meio de recortes em várias categorias, sem perder de vista a organização do sistema educacional em suas múltiplas relações. Eu sempre gosto de trabalhar algumas disciplinas que eu pego pedagógicas, eu sempre gosto de levar o aluno à realidade. Eu não vou mostrar só a teoria, eu vou aliar a teoria com o momento da realidade, como você agiria daquela forma. É como se fosse uma prática. Eu colocar o Marcos Vinícius numa situação enquanto ele é o professor, e uma situação em que o aluno faz isso, como ele agiria. Então, eu também gosto de levá-los a essa realidade, para que vocês já se acostumem com o que pode vir, porque esse momento de sala de aula, ele é muito imprevisível, você vai ter alunos que vai questionar sobre conteúdos matemáticos, isso é óbvio, e você vai ter alunos que em determinado momento vai parar a aula e vai te perguntar, professor, o que você acha sobre o ministro da Educação? Professor, o que você acha de o meu amigo que agora ele se virou homossexual. Isso, ele declarou
a homossexualidade? Professor, então essas perguntas elas vão acontecer, e se você não tiver um preparo, você acaba se perdendo de um jeito e acaba induzindo, como eu já falei. Aí nós temos aqui o ato de filosofar. O que essa imagem reflete a esse contexto, o ato de filosofar? Vou deixar à vontade para que vocês comentem. Na minha opinião, essa imagem retrata muito aquela questão, não ficar dentro da casinha, dentro da caixa, sair para explorar. Porque o meu acervo de conhecimento fica muito limitado eu dentro de um ambiente. E a filosofia, ela nos ensina que devemos sair para fora, buscar mais, ter mais conhecimentos e práticas. A filosofia, ela trabalha com 3 métodos que eu estava estudando. Ela trabalha com o sujeito, desculpa, o objeto é a imagem, ou seja, o sujeito, eu professor, objeto, o aluno, o ser, a imagem, o material que eu estou trabalhando com esse objeto. Então, ele trabalha esses 3 fundamentos, para assim chegar no conhecimento mais amplo daquilo que estamos vendo. Então, essa imagem retrata muito isso, no meu pensar, trabalhar fora da casinha. Mais alguém? Assim, ao meu ver, eu vejo que a filosofia ela é de extrema importância na educação, no termo de a pessoa não apenas ficar naquela mesmice, poder abranger seu conhecimento, ter seu conhecimento de mundo agregado a outras coisas, poder passar isso para os alunos de uma forma mais amigável possível e de fácil entendimento, porque nós, como professores, que nem você mesmo falou, a criança ela tem muitas dúvidas e também vai gerar muitas dúvidas dentro da sua própria, da sua casa, do seu ambiente natural e trazer para a escola e às vezes vai surgir perguntas que eu não sei nem se vai caber a nós poder orientar ela de certa forma, porque é muito assim, como você falou, poder dar um norte para uma criança, poder, como é que eu posso dizer aqui a palavra que me fugiu aqui a memória agora, instruir ela de tal forma para que ela possa guiar seu próprio caminho, né? A gente vai dar uma força para que ela possa se desenvolver com o passar do tempo. E também, assim, nós vamos ver com o passar do tempo aquela criança de se desenvolver e poder colher frutos mais na frente, porque a filosofia é muito bacana. A gente não devemos se apegar apenas na parte de cálculos, mas também nessas partes pedagógicas são de extrema importância para nós. Poder saber se comunicar, poder ver a realidade, como ela é, e saber entender tudo que as mensagens que a gente vê no dia a dia, poder refletir um pouco sobre aquilo. E assim poder crescer mentalmente e profissionalmente. Isso mesmo, Edson, você finalizou perfeitamente. Crescer mentalmente e profissionalmente, pessoalmente. Nice parabenizou aqui o Vitor pela visão que ele teve. Cada um teve uma interpretação. E quando nós socializamos... Quando nós socializamos a nossa interpretação, o conhecimento que eu tenho, o entendimento que eu tenho dessa parte, o ato de filosofar com essa imagem, ele é ampliado a cada complementação que o aluno vai me dando, que vocês vão me dando. Às vezes eu concordo com o que o Vitor disse, às vezes eu discordo com o que o Edson diz, isso vai fazendo com que eu consiga a cada vez ter uma reflexão maior. O meu entendimento sobre esse ato de filosofar, resumindo, quebrar paradigmas, sair do comodismo. Quando eu faço uma autorreflexão, seja uma reflexão minha, uma reflexão do contexto, de algum acontecimento, eu consigo ter uma visão mais ampla do que eu apenas olhar, perceber, ouvir e pronto, tá tudo bem, aquela notícia ali, aí nós vamos voltar um pouco lá para fake news. As informações que nos chegam, eu recebo essa informação, eu não analiso realmente, eu já reposto, e assim eu não tive um senso crítico, não tive um contexto, não fui ter um autoconhecimento sobre aquilo.
E acontece muito hoje, por quê? Porque nós nos limitamos. Nós entramos no comodismo, aceitamos as coisas como elas vêm, e assim a gente não consegue ter uma visão mais ampla, erra muito em muitos posicionamentos. Nós temos problemas educacionais, problemas de gestão no nosso país. Nós vamos errar porque nós não vamos ter senso de saber ou de avaliar o candidato A ou o candidato B. Então, esse ato de filosofar, ele vai além, gente, é profundo demais toda essa reflexão que nós possamos ter, porque ela só vai contribuir cada vez mais com o nosso crescimento, com o nosso pensamento, com a nossa sociedade. Alguém gostaria de falar? Pediu a palavra, deixa eu ver quem é. Eu aqui, o Fábio. Diga, Fábio. Só complementando aqui o que o Vitor Manuel falou, que essa imagem aí do espelho quebrado, cadê? A senhora tirou, né? É que Sim. é semelhante àquele mito da caverna de Platão, né? Em que a pessoa fica presa na caverna, limitado ao mundo, a um conhecimento, a um pouco de conhecimento, só que ele não vê total conhecimento fora dessa caverna, a realidade, a verdade por trás disso. Esse é o meu ver também. Perfeito, Fábio. Eu vou até postar o vídeo lá do mito da caverna, um resuminho, para quem não conhece, ter acesso. Perfeito sua colocação. Gente, eu vou abrir um parêntese. Eu estou amando esse diálogo aí de vocês já são bem filósofos já, viu? Estou adorando essa participação e interação. Bem na linha mesmo, bem sensatos. Abrindo um parêntese sobre o ato de filosofar, o autoconhecimento, eu até falei para vocês que eu tive Covid, tive vários problemas, várias sequelas. Uma delas é ansiedade, transtornos, e foi bem difícil. E eu comecei a pesquisar muito sobre o autoconhecimento, sobre reflexões que nós devemos fazer. E muitas coisas, isso foge um pouco do que eu estava falando, mas tem um pouco a ver também. Você se conhecer, você acabar se refletindo, você conhecer até porque você age de determinada forma. Você saber que você tem atitudes que vão além da sua personalidade, que tem raízes lá genéticas, que tem raízes lá na infância, que tem traumas que aconteceram lá. Então, quando você começa a ter esse entendimento, você começa a refletir, a repensar coisas na sua vida que você nunca imaginaria, que você nunca nem imaginaria. Então, esse ato de você conhecer, de você pesquisar, de você refletir, ele não vai ajudar somente na sua vida profissional, ele vai ajudar no seu eu. Então, como é que eu vou ser uma boa profissional se eu não sou uma boa pessoa? Se eu não me entendo, se eu tenho sentimentos que não conseguem ter uma linha, sentimentos que horas estão de uma forma, horas estão de outra, eu não consigo ter paz comigo. Como que eu vou ser uma boa profissional se eu não tenho paz comigo mesmo? Como que eu vou ser espelho? Como que eu vou levar o melhor para o meu aluno se eu não tenho o melhor para mim? Então, todo esse momento de reflexão, de filosofar, ele também tem que ter essa visão do eu. Eu também posso refletir sobre o meu comportamento, sobre o que eu quero para a minha vida, sobre o que é prioridade para a minha vida, porque eu não vou focar só numa coisa. Primeiro, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Acho que vocês entenderam um pouco do que eu quis dizer. Voltando para lá. Deu para entender perfeitamente, Adriano. Às vezes temos assim alguns certos costumes que nos fazem nos sentir presos, até mesmo no passado. E assim, há coisas que não nos fazem mais progredir. E se a gente não tiver o próprio conhecimento de nós mesmos, fica difícil poder sobressair sobre algumas coisas na vida. Realmente concordo contigo. Uma coisa que eu percebi no momento que eu vivi é que todo mundo deveria fazer terapia. Terapia não é para doido, terapia não é para quem tá louco. Com certeza. Tem que ter uma vida mais leve. Muitas atitudes que nós temos são consequências do que eu vivi lá, do que você viveu lá na infância, que você não teve culpa de nada. Uma briga que aconteceu entre sua mãe e seu pai, que levou um trauma, que você já vê uma situação de uma certa forma, que você já reage
sem culpa, por quê? Porque você tem traumas. Então, esse processo de eu me conhecer, de eu ter um autoconhecimento, de terapias, todo mundo deveria ser um auxílio, deveria ter um auxílio para que todo mundo fizesse terapia, porque, gente, não existe coisa melhor. É como se todos os problemas que você tivesse, ele fosse destrinchado as cartas são postas à mesa, e você compreende por que você teve a atitude assim, por que você errou dessa forma, por que você sofreu daquele jeito, porque às vezes foge da gente. São raízes que já vêm até, parte de genética já vem. Então, é muito complexo esse nosso lado emocional, esse nosso lado eu. Isso tudo, gente, e nos faz refletir de uma forma, ter um posicionamento diferente, querer ter uma vida diferente. Eu não vou mais entrar em detalhes, senão eu já vou falar da minha terapia bem aqui para vocês. Não, agora Eliana, eu fiquei curioso sobre o que você falou, que é um responsável sobre essa terapia. Quem seria o responsável? O psicólogo? É o psicólogo. E, assim, a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? O psiquiatra, ele é o médico e ele é o responsável por passar medicamentos e por avaliar a partir da neurociência o teu cérebro. Certo. E ele tem um aparato maior, porque ele fez medicina, se especializou em psiquiatria. O psicólogo, ele vai te acompanhar nesse momento de conversa, de ouvir, e vai usar de técnicas para que você consiga se encontrar, consiga traçar um objetivo para você e consiga trabalhar para isso. Ok. Gente, para quem tem... Não, depois eu falo. Vou estar falando demais sobre psicologia. Não, pode falar, não tem nada não. Eu encontrei uns psicólogos maravilhosos, perfeitos, que fazem live, que você fica besta. Aí ele trabalha ciúmes, ele trabalha relacionamentos tóxicos, ele trabalha metas para a sua vida. Quando você conhece, esse psicólogo, ele tem 16 anos de carreira. Quando você assiste, só precisa assistir a live. Não precisa fazer, a terapia dele é R$400. Não foi com ele. Gente, você descobre tanta coisa que você diz, meu Deus, como eu fui cega sem saber isso. Eu vou postando algumas vezes os materiais assim para vocês, quem tiver interesse. Nada da disciplina, é algo que vem acrescentar o pessoal de vocês. Esse momento que nós estamos passando, eu até falei na nossa live que são 4 ondas da pandemia, e eu falei que uma delas era um momento de descontrole emocional. Não sei se alguém que assistiu lembra. E realmente nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos a esse ponto de transtornos emocionais, depressivos, sim. 4 meses trancado, 4 meses que a vida mudou de uma forma brusca. Então, é o anormal sendo normal. Na questão do transtornos aí, eu não tive Covid, né, graças a Deus, embora eu trabalhe no ambiente hospitalar, mas quando tu falaste aí na questão de trauma, teve dias que eu cheguei em casa, eu chorei muito, porque assim, eu via o sofrimento aí, como teve pessoas que chegaram a morrer, né, idosos, e eu cheguei, teve um dia que aconteceu uma pessoa veio a óbito, né, sei que não tem nada a ver com a disciplina, mas tem a ver com o trauma do que tu estava falando. E eu cheguei aqui, eu chorei muito, chorei, uma coisa que não tinha nada a ver, que não era da minha família, que não era nada, mas eu me coloquei no lugar da família, eu fiquei muito ruim, falei, acho que até comentei com a Anice a respeito disso, que por pouco mesmo fiquei assim, triste demais, agora que eu estou mais, não digo assim, acostumada, me familiarizando mais, né, com essa questão, mas teve dias que eu estava ruim demais com a questão desse Covid. É porque, infelizmente, começou a ser comum as mortes. Mas você teve o sentimento de empatia. A empatia é você sentir a dor do outro. Você se colocar no lugar do outro. E isso me sensibiliza muito. Eu tenho esse lado muito empático. Se alguém sofre, eu já começo a chorar. Se eu te ver bem aqui chorando, eu choro contigo. Eu não sei nem tua dor, mas eu choro contigo. Quando eu sei tua dor, eu choro mais ainda. Eu choro até mais. Situação um pouco parecida. Se eu souber a tua dor. Oi, João Vitor. Foi o Richard. Foi eu. Não, eu estava aqui complementando o que a Tâgela falou, que
aconteceu uma situação parecida comigo também, né? Porque eu fui infectado, aí a minha empresa falou, ó, você não vai poder trabalhar dessa forma, então a gente vai adiantar suas férias. Aí eu tive que vir, né, do meu trabalho de pedreiro para São Gonçalo. Eu passei um mês aqui, porque o meu exame deu positivo. Aí quando eu vim pra cá, minha mãe com 2 dias começou a sentir os sintomas. Aí a gente fica com aquela na cabeça, né? Poxa, eu passei pra ela, ela ficou muito mal no hospital. Hoje, graças a Deus, ela já tá melhor. Eu já tô com mais de 30 dias, já tô bem também. E a gente fica realmente com aquele trauma na cabeça. Meu Deus, eu fui o culpado porque trago o vírus de lá pra cá, né? Meu irmão, como é mais novo, sentiu alguma coisa, só que a imunidade dele é boa, não sentiu muita coisa também. Sentiu uma febrezinha básica, mas enfim. A minha mãe sofreu muito, eu até pedi orações pra galera aqui no grupo. Eu fiquei muito triste mesmo, mas hoje, graças a Deus, ela já tá melhor. E vida que segue. Mas a gente se sente culpado, né? A gente se sente culpado. É verdade, o teu quarto foi bem grande, porque você se sentiu culpado. Se acontecesse algo pior com ela, graças a Deus que Deus tomou providência e tudo se resolveu. Pois é, graças a Deus. Gente, deixa o áudio desligado, só quem for falar, viu? Que liga o áudio, não dá essa interferência. Então, com o andamento da disciplina, eu posso até voltar a falar nisso, tem muito a ver, porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que procurar o meu melhor, para eu poder dar o melhor. Como é que eu não encontro o meu melhor e eu vou dar o meu melhor em sala de aula? Se eu não estou bem, eu não tenho como render, eu não tenho como levar o melhor para o meu aluno. Então, é preciso que eu esteja bem. E ao decorrer da disciplina, a gente volta a falar um pouco mais disso, que tem a ver sim, porque eu não sou robô, vocês não serão robôs em sala de aula, e depois dessa pandemia, a nossa vida nunca mais será a mesma. O momento de aula nunca mais será o mesmo, não tem como. Vamos lá, nessa charge, a Mafalda aqui, ela diz, use, compre, beba, coma, prove, ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Olha só, eu quero comentar a respeito dessa questão aí. Ver se eu posso. Pode sim. Eu até chamo o pessoal de maldito. Tá chateado, mas eu concordo com essa questão. Nós estamos falando a questão do ato de filosofar e tal, que é deixar de ser um passivo no sentido de aceitar as coisas que nos são faladas, que nos são apresentadas e tal. Realmente eu concordo com essa questão, que o ato de filosofar é isso, criticar, só que tanto nós, né, como os nossos alunos, eles devem saber que as nossas ideologias, a nossa vivência vai influenciar, né, nas nossas críticas, porque se nós nos apegarmos a ela, até mesmo as nossas críticas vai ter umas limitações. Então, a primeira coisa que a professora falou é fazer como Sócrates fez, né, que é considerado o pai aí, o patrono da filosofia. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer que não sabia de nada, né, e começar a fazer perguntas para as pessoas para tentar entender como é que funcionam as coisas. Sobre o slide, que eu não vi ainda, mas a professora falou sobre... E esse slide aí, eu creio que ele está muito ligado ao consumismo. E aí vai entrar uma coisa muito interessante, porque alguém vai dizer assim, não, isso aí é resultado do capitalismo, né? Isso aí é coisa do capitalismo e tal. Só que se a gente for ver, hoje, o maior país comunista, tanto no sentido de pessoas, quanto também de riqueza, de capital, é a China. E é um país, né? Um país governado ali por um partido comunista. Então, essa questão de vender, das trocas comerciais, entendeu? Está muito ligado ao poder. Então, os dois lados, o ser humano de um modo geral, independentemente da ideologia, o que ele quer é isso, é poder. E nós, que estamos tendo contato, nós estamos tendo a oportunidade de se libertar de certas ideologias, de certas coisas, como o consumismo, devemos passar isso para os alunos para que eles tenham uma consciência melhor das coisas, a questão de que a gente não precisa estar trocando de celular todo ano, né? Não precisa estar trocando de comprar uma roupa nova toda vez que for para uma festa e tal.
nessas pequenas coisas que os alunos vão aprendendo, eu creio que assim, pelo menos eu aprendi assim, observando as coisas, também questão minha, né? De que eu não preciso estar tá com o celular novo, roupa nova, sei lá, tudo novo, para agradar ninguém, não me importa agradar ninguém, o que me importa é ver a minha vida, né? De forma simples, comprar o necessário, pronto. Então, acho que a gente deve passar dessa forma aí. João Vitor, você vem complementando o que eu acabei de falar. Eu me conhecer, o ato de eu me conhecer, a questão do autoconhecimento, de eu não ser induzida. Se eu vivo o ato de filosofar, eu não vou ser induzida. É claro que pode ser que eu consiga, sim, ser induzida em alguns momentos, mas o mínimo possível, como ele disse. Aí, a charge da Mafalda vem nos dizer que nós somos induzidos. Se eu não tenho ato de reflexão, de ter uma reflexão e ter um posicionamento na minha vida, uma forma crítica de viver, crítica que eu digo é não aceitar as coisas prontas, eu ter a minha visão. Não é porque o João Vitor pensa assim que ele pensa assim, ele é muito nerd, então ele está certo, eu não vou nem refletir, porque ele sempre é coerente, não é porque ele é um espelho que eu vou também agir como ele. Então, quando eu reflito, eu vejo o que é necessário para a minha vida. A Mafalda vem nessa charge, ao meu ver, dizendo que nós somos induzidos. Se eu não reflito, se eu não tenho senso, se eu não tenho um conhecimento mais aprofundado, eu sou induzido. E eu sou induzido mesmo. E aí nós temos as redes sociais, que elas acabam hoje fazendo a manipulação da nossa vida. Nós somos manipulados. Nós somos manipulados a comprar, a comer aquela coisa, nós somos manipulados a viajar, nós somos manipulados a postar uma vida de mentira. Porque você está no momento, eu não sei se vocês já viram até um vídeo muito interessante, que a mulher está em casa, o marido está assistindo o futebol no sofá, e ela está no Instagram, e ela vê todo mundo na festa, no jantar romântico, viajando, e ela está ali, na casa dela, jogada na cama, e o marido no sofá assistindo o jogo do Flamengo. E aí, o que ela faz? Ela faz uma make, bota uma sandália, chega no sofá, dá uma camisa para ele e tira uma selfie. Jantar com meu amor. Posta, tira a roupa e vai para a cama para ver as curtidas e os comentários. Porque nós somos induzidos a isso. A que ponto nós chegamos? De postar uma vida de mentira ou uma vida de momento para que as pessoas vejam que eu estou bem. É uma farsa. Nós somos induzidos a isso. Ah, mas então eu sou falho. É porque se eu não tiver um senso, eu vou fazer isso inconscientemente. Como quem tem o Instagram, que acompanha as vidas, aí, as redes dos blogueiros, a gente pensa que a vida deles é um mar de rosas. Não trabalham no pesado, é só publi, e viaja para onde quer, come o que quer, veste muito bem, roupas caras, e tem o carro do ano, e tem o iPhone do ano, e nós começamos a desejar aquela vida. E nós não podemos ter aquela vida. E aí começa a frustração, começa a tristeza, e aí eu não dou valor ao que eu tenho. Por quê? Porque eu estou vendo aquilo que a pessoa posta. E o que ela posta, às vezes, nem é a realidade. Então, se eu não tenho ato de reflexão, o autoconhecimento, eu vou começar a sofrer. Eu vou começar a achar a minha vida uma merda. E eu vou começar só a reclamar. Então, essa charge da Mafalda, ela tem tanta interpretação, gente. E aí, levando para a sala de aula, é muito isso também, como o João Filho falou. E aí, eu, professor, eu falo que antidroga, anti-álcool, anti-cigarro, e eu vou para a festa, traio a minha esposa, todo mundo vê, que cadê o meu respeito? Eu não vejo que são duas coisas diferentes, não. Isso é o meu ponto de vista. Caso você discorde, você vai já ter a sua oportunidade de falar. Eu sou professor na sala de aula. Saindo dali, eu sou a Adriana. E aí, eu fumo, eu bebo, e o meu aluno está lá na festa do Wesley Safadão, eu também estou. E aí, ele me vê usando droga, ele me vê bebendo, ele me vê bêbada, ele vê eu subindo na mesa, dançando até o chão. E na sala de aula, o menino levantou o pé, botou na outra cadeira, eu digo, ei, baixa o pé, aqui não. Gente, que respaldo eu vou ter para falar isso? Que respaldo eu vou ter para chamar a atenção do meu aluno?
eu vejo que nenhum respaldo eu vou ter. Que respaldo eu vou ter quando o aluno fizer uma brincadeira de mau gosto com outro aluno? Eu não vou ter respaldo nenhum. Então, ao meu ver, Adriana professora, Adriana pessoal, é a mesma coisa. Eu não tenho como ligar. Eu influencio pessoas. Assim, a tendência é que o professor influencie de uma maneira ou de outra, ele influencia sim. Ele influencia sim. Não é que ele vai influenciar 100% da turma, mas ele vai influenciar ou para o lado bom ou para o lado ruim, ele vai influenciar. Alguém discorda desse ponto de vista? Tem muito professor que discorda, principalmente os homens. Eu particularmente não discordo, não. A professora está certa. Inclusive, no Código de Ética do Servidor Público Federal, dando uma olhada algum tempo atrás, eu lembrei que a senhora falou que a vida, mesmo que seja a vida pessoal particular do servidor, não pode ser desvencilhada da vida, né, da vida pública. Então, a pessoa deve prezar por um bom nome, né, deve prezar por um bom comportamento perante a sociedade, porque não dá de dissociar, não dá. Como a senhora falou, o professor falou uma coisa aqui na sala e lá fora ele faz outra totalmente diferente. E é importante a gente lembrar que o exemplo fala muito, ele influencia muito mais do que a pessoa ficar falando milhares de palavras em sala de aula. Se o professor dá um exemplo de honestidade, bom comportamento, isso aí vai influenciar muito mais. Com certeza. A palavra que resume tudo isso é coerência. Eu ser coerente com a minha fala, o meu comportamento ser coerente com a minha atitude. E, enquanto a isso, voltando lá à charge da Mafalda, se eu tenho ato de filosofar, se eu tenho reflexões, se eu consigo ser um ser crítico e tenho um conhecimento mais aprofundado das coisas, eu não sou induzido. Eu até sou, mas de poucas vezes induzido, poucas coisas. Se eu não tenho esse senso, tudo que as pessoas postam eu quero comer, um novo hambúrguer lançou na cidade, é uma sensação, eu não comi, eu não tenho dinheiro para isso, eu estou sofrendo porque eu ainda não comi. Gente, mas se eu tenho um ato de refletir, eu posso dar valor à minha vida simples, ao meu arroz com feijão que eu tenho, que é o que eu pude ter. E aí, quando eu não posso ter, que eu vejo muito a vida do outro, que é o mar de rosas, eu começo a sofrer, eu começo a ter a ingratidão. Eu começo a não diferenciar a minha vida da vida do outro. E às vezes ele fez um sacrifício tremendo para ter aquilo e postar, e isso vai refletir na minha vida, e eu vou passar dias e dias me lamentando. Então, que nós tenhamos esse cuidado também com a indução. Se eu tenho o hábito de refletir, eu consigo ter uma visão de uma forma diferente sobre tudo isso. Professora. Oi. Falando dessa questão, que o professor ele é um espelho para o aluno, né, independente de estar ou não no ambiente escolar. Quando a gente tinha as aulas de educação para o trânsito, muitos colegas viram professor de educação para o trânsito, que dá aula dessa disciplina, não respeitar as sinalizações de trânsito, né? Então, aí é um exemplo. Como é que ele dá aula, orienta os alunos, passa o conhecimento e ele mesmo não dá o exemplo, né? Então, a gente viu bastante isso. Aí é aquela coisa, mas eu não consigo controlar minhas ações, eu tenho essa vida, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Fique à vontade. Fique à vontade, você é professor, prega uma coisa na sala de aula, vive outra fora, a vida é sua. Só que, ao meu ver, nós devemos ter coerência, sim. Mas tratando deste assunto, eu acho que é pertinente e concordo plenamente, porque vai aquele dito popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, essa questão do meu ser dentro da parede da escola para lá e dentro da parede da escola para fora, eu tenho que ser a mesma pessoa, eu tenho que dar o meu ponto de vista e minha responsabilidade mútua, porque hoje em dia os nossos jovens, como podemos ver, são muito influenciáveis, e ele vai muito pela cabeça do ser maior que está sendo conduzido. Então, se eu, como professor, digo que dentro da escola é proibido um jovem consumir álcool, e numa festa eu estou me esbaldando, então eu estou sendo totalmente controverso. Então, isso deve ser bastante pertinente e é uma coisa bastante, como posso dizer, bastante legal de ser debatida, porque vendo isso daí também nos remete à filosofia, à educação dos pais hoje em dia. O pai diz uma coisa para o filho, quando o filho vira a costa, o pai está fazendo o que ele próprio mesmo disse.
Então é uma coisa totalmente érrea. Por exemplo, o filho, um exemplo, vamos dizer que o filho durante o ano ele não se comportou bem. No final do ano ele conseguiu passar, mas com nota baixa, o pai vai lá e compra um iPhone 11 para ele. Então é a coisa que devemos pensar e transformar em coisas belas e não coisas estapafúrdias, como muitos fazem. O meu pensar é isso. O Vitor já foi bem além, já falou da família. Nós estamos falando da nossa versão professor. E quando chegar a nossa versão pai, versão mãe, a gente também deve ter esse conhecimento de como agir com os nossos filhos, porque enquanto pai, enquanto mãe, eu sou a primeira escola. Então, eu já tenho que ter coerência com as minhas falas e as minhas atitudes em casa, para que na escola, essa coerência ela só seja complementada. Muito bem, o João Vitor falou até aí do Código de Ética do Consumidor, do servidor público, cai em concurso, Código de Ética, adorei, João Vitor, mostrando aí uma profundidade maior aí nos seus conhecimentos. Vocês são chiques, viu, gente? Estou amando aqui as nossas discussões. Vamos lá, o que é conhecimento? Vocês assistiram o vídeo e eu não vou nem sair da tela para ser um pouco mais rápida, senão nós vamos passar das 10, tenho que acelerar um pouco. Alguém comenta o que é conhecimento? Quem ainda não comentou? Vou indicar aqui o Jackson. O Jackson está caladinho. Boa noite. Bom, professora, pelo que eu vi lá no slide, conhecimento é tudo aquilo que a gente absorve, né? Tudo aquilo que a gente absorve e que é passado para a gente, por imagens, por outra pessoa ensinando. E o conhecimento a gente não esquece. A gente pede a prática, mas não esquece. Isso mesmo. Qual o lugar da filosofia nos dias de hoje? Continua com você. Oi? Qual o lugar da filosofia nos dias de hoje? O lugar da filosofia? A importância da filosofia nos dias de hoje. É importante para quê? Para nos fazer abrir os nossos horizontes, né? Não ficarmos sempre na mesmice, questionarmos sobre aquilo que a gente vê, não acreditarmos em tudo em que nos passa, né? Que as pessoas nos falam, que a gente vê na internet, etc. E sim, ela nos ajuda a estarmos mais abertos para mais coisas e para ganharmos mais conhecimentos também. Gente, uma parte que é muito polêmica, não vou aprofundar, é bem rápido que eu vou falar sobre a atuação da filosofia hoje. Vamos falar de política. Nós somos induzidos muito a pensar coisas que realmente nem acontecem. Porque se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho uma crítica, se eu não tenho um consenso de ir atrás e de pesquisar, eu acredito em tudo que é mostrado. E aí eu vou citar política porque vem acontecendo muitas coisas já há algum tempo em relação à política. Aí, um dia desse, nós tivemos os Animions, aquele grupo secreto, e que muitas coisas que eles postaram já eram plano. Esse plano, gente, esse plano vai além do que nós conhecemos. É um projeto que eles têm, não ele comandado aí por outros políticos mundiais, empresários mundiais, um dos mais ricos do mundo, como Bill Gates. Então, tem tudo uma coisa por trás, tem todas as coisas por trás. Eu não vou entrar em detalhes, porque também é a minha visão, não vou induzi-los, só vou deixar essa pequena abertura, para que tudo que vocês vejam em relação a isso, vocês tenham uma pesquisa maior, vocês tenham uma pesquisa maior sobre isso. Sobre essa pandemia, essa relação desse vírus, já tem outro vírus aí, o Covid eu já vi ontem, que já tem uma infecção em porcos, ele já tem uma mutação diferente, vem mais forte, então, muita coisa ainda vai vir, muita coisa difícil ainda vai vir, e se nós não tivermos esse hábito de pesquisar, de refletir, de ir atrás realmente da fonte verdadeira, nós somos induzidos a cada momento a pensar de uma forma que realmente não é.
Então, na política, gente, nós somos manobrados, nós somos máquina de manobra. Eu não vou entrar muito em detalhe, que vai dar uma discussão, seria uma aula só para falar disso. Só sei que nada sei. Continua, tá legal. Professora. Pelo menos vamos debater aqui, rapaz, um pouco. Adriana. Olha. Diga quem é a Sou eu, Tati. Tati. Diga. Justamente por essa questão, né, que tu citou aí, a questão desse novo vírus, eu acho que eu vi alguma coisa no jornal falando sobre isso, né, só que eu nem me liguei muito, porque eu, sinceramente, eu não tô buscando muito saber desse vírus, não, que eu já tô com raiva dele, tomara que ele já passe. Aí eu vou fazer uma pergunta, não só para a professora, mas para todo mundo, né, a questão da volta às aulas, não só na UEMA, mas em todo o Maranhão, vocês acham que está seguro para voltar essa questão das aulas? Porque assim, do meu ponto de vista, eu não falo por nós, né? Porque eu sei que a gente vai tomar todo cuidado, que somos já entre aspas, adultos, mas aí vai voltar todas as aulas, crianças, jovens, tudo. Será que é realmente seguro? Será que não vai ter um aumento de novo desse vírus ou algo do tipo? Eu, assim, se fosse o caso de pedirem a minha opinião, claro que não vão pedir, eu não concordaria com essa volta às aulas, acho que está muito cedo. Tádila, é tudo muito incerto. Tem o Ministério da Educação, a Organização Mundial de Saúde, ela tem as suas deliberações de como deve funcionar. Mas a gente sabe da carência que nós temos. No Estado, a quantidade de alunos por turma tem que ser diminuída, tem escolas que têm 40 alunos em sala, não vai poder mais fazer assim. Tem todo um processo que as escolas devem tomar, que as faculdades devem tomar para que a volta às aulas aconteça. Eu acredito que no Maranhão as restrições não dá para ser coisa de alto nível, porque a gente sabe da carência que nós temos, e vai voltar e vamos ver o que vai ser. Tem países que voltaram e regrediram. Eles iniciaram as aulas e eles pararam, porque a contaminação ela cresceu. E aí eles pararam algumas escolas e eles tinham todo cuidado. A criança entrava, era medida a temperatura, o pai já sabia também, a máscara tinha que ser trocada a cada 1 hora, a professora lavava as mãos, era todos os mínimos detalhes, e mesmo assim teve uma contaminação em massa, e eles decidiram parar. Até mesmo aqui no Brasil, teve uma região, acho que em São Paulo, na região de São Paulo, as aulas voltaram, mas aí tiveram que parar novamente. Então, é uma coisa que não está certa, não é uma coisa certa, mas é uma decisão que tem que ser tomada para saber se tem como dar continuidade ou não. Porque, assim, o mais importante nesse momento não é a educação, o mais importante é a vida. É a vida. Mas e aí, se a gente continuar esperando até quando? Vai passar? Não vai passar. Não vai passar. Quem tiver de ser contaminado vai. Aí, o outro problema que nós temos é os grupos de risco. Até que nós, jovens, nós conseguimos ter o Covid e ter sintomas leves, mas os nossos pais, os nossos parentes que convivem com a gente. Então, é todo esse risco. É complicado demais. Em relação a isso, eu não sei dizer se eu sou a favor ou contra voltar. Não sei dizer. Eu sou contra porque eu sou do grupo de risco. Eu sou jovem, mas sou do grupo de risco. Então, eu sou contra, obviamente, porque eu penso no meu pensar. Eu não moro em Pedreiras, eu tenho que pegar um busão, não sei como é que as pessoas estão lidando com isso, os que entrarem no busão para ir para aí. Então, é uma coisa que deve se pensar. Eu não sou tão forte assim em relação a essa doença, por conta da minha diabetes, então, deve-se pensar minuciosamente sobre essa volta às aulas. Eu acredito que não vai ser chamada pública, não vai ser perguntado para aluno se aluno quer voltar ou não quer, vai ser determinado, e aí quem não tiver em condições de voltar vai trancar e vai reabrir no momento que achar conveniente. Mais oportuno. Era justamente isso que eu ia citar, né? Só que eu fiquei com um pouco de vergonha de citar o Vitor e ele se chatear, né? Mas aí na nossa turma mesmo já tem o caso do Vitor, que é diabético, né? Então, para ele vir, ele vai ter que vai ter uma aglomeração para ele chegar até a UEMA. Quando ele chegar, ele vai estar lá junto com a gente, né? Que tem, no caso, tem a Anice, que convive diariamente com pessoas. Tem eu, que convivo diariamente com pessoas infectadas, por sinal, porque eu trabalho dentro de um hospital, né? Eu tomo todos os cuidados e tudo, mas
de certa forma, não tenho tanto medo por mim, eu tenho medo por pessoas, tipo, como ele, como meus pais, a minha sogra, eu evito muito de ir na casa da minha sogra, que ela também, ela é hipertensa, então eu evito muito de ir na casa dela, justamente por essa questão de eu estar lá dentro do ambiente, né? Como todos sabem, atrás agora lá do hospital, é o hospital de apoio, então, gente, uma coisa que pega pelo ar, tu acha que uma parede vai proteger? Não vai, então vai, né, de certa forma, é que nem a professora fala, quem tiver de pegar, vai pegar, mas enquanto a gente puder lutar para evitar, a gente tem que lutar, né? Isso. E o vírus não vai embora, não, porque ele não vai morrer, ele não vai embora, ele vai continuar. E aí, quem tiver imune fica, quem tiver de pegar, pega, e eu não sei me posicionar nesse momento. Porque a gente não deve pensar só na gente, tem que pensar no nosso próximo também, né, professora? Porque eu não sou da zona de risco, mas aí a gente tem que ver que como eu convivo com pessoas que estão da zona de risco, então a gente tem que pensar nessas pessoas. Aí eu vou para a aula, eu não sou da zona de risco, mas quando eu volto para casa, eu posso até estar contaminado, não sinto nada, certo? Que eu sou forte, tal, aquela coisa toda, mas aí eu tenho que conviver com minha mãe, convivo com meu irmão, e tem aquela coisa toda, certo? Eu acho que a gente deve pensar como um todo, não só. Tem estados do Brasil que determinaram setembro. Setembro seria melhor que agosto. Mas vamos porque o continuar Maranhão agora. ele é um dos estados que tiveram mais casos. Tem estados que determinaram que volta em setembro. Mas o estado ainda contra com tudo, aí é agosto. O Ceará foi um dos primeiros estados que aconteceu o Covid-19 e ainda hoje está se alastrando lá no Ceará. Então, o governo, eu tinha visto aí uma portaria do governo federal que não ia ter mais aula esse ano, mas só que agora eu fui surpreendido porque é para começar agora 3 de julho. 3 de julho não, 3 de agosto. Eu vejo assim, é uma coisa que é inevitável. Eu, sinceramente, não é querendo amedrontar ninguém, mas eu já passei por isso. É uma coisa que é inevitável. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. E se o governo parar, não sei, é um ano perdido, praticamente. Já é um ano perdido, porque, né? Mas, e Aguinaldo, então, eu acho nesse caso aí, nesse caso aí, eu te entendo como todos nós. Que todos nós vamos pegar, isso pode ser que aconteça. O que o governo não quer é que vire um colapso no sistema de saúde. Porque, assim, todo mundo vai pegar, mas, como é que eu posso dizer, gradualmente. Porque se todo mundo pegar de uma vez, não tem como socorrer todos de uma vez. É isso que eles querem. É a onda da contaminação. Exato. Mas, por exemplo, se hoje um é contaminado, daqui a 15 dias outro é contaminado, tem como ter um atendimento melhor para essa pessoa. E, voltando aqui ao assunto aqui, as aulas, você estava vendo alguns jornais que a volta prematura das aulas é muito complicado, porque eles não podem baixar a retaguarda, porque senão vai voltar tudo como era antes. A contaminação em massa vai só aumentar. E assim, tem que saber a hora realmente de voltar, não pensar que temos que voltar, tem que saber realmente se é confiável o momento ou não. Porque deixa eu finalizar aqui sobre essa relação. Quem achar que vai trancar, não tranca agora, espera mais um pouco até a decisão ser tomada. É difícil, é muito difícil, a gente não sabe o que fazer. Vamos aguardar aí os próximos dias para ver como é que vai ficar. O Flávio Dino disse que é para voltar, mas que isso pode ainda ser revisto, dependendo com os casos, como os casos vão crescer ou não. Só que os casos estão crescendo agora, né? Estão crescendo. Pois vamos voltar. Gente, eu tenho 32 slides, agora que eu estou no 8º slide. Vamos para cá. Para tanto, é filosofia da educação como um processo. Precisamos entender a filosofia da educação como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas que a realidade educacional apresenta. Aí é muito o que nós já falamos. A filosofia ela vai nos ajudar a entender todo o processo educacional, a entender como eu devo agir, de que forma eu devo agir e contribuir com esse meu aluno. Aí vocês desliguem o áudio de vocês para
contribuir aqui com o eco. Atitude filosófica, nós já falamos muito da atitude filosófica. Imaginemos agora alguém que tomasse uma decisão muito estranha ou começasse a fazer perguntas inesperadas. Em vez de que horas são, ou que dia é hoje, perguntasse o que é o tempo. Em vez de dizer está sonhando ou ficou maluca, quisesse saber o que é o sonho, a loucura, a razão. Então, essa atitude filosófica, ela nos instiga a ir além do óbvio. Eu perguntar que horas são, eu vou ter uma resposta rápida. Agora, eu perguntar o que é o tempo já me faz a ter uma reflexão mais aprofundada e, claro, um conhecimento mais assertivo. O que é filosofia? Poderia ser a decisão de não aceitar coisas óbvias e evidentes, as coisas, ideias, fatos, situações, valores, comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes investigar e compreender. Perguntaram certa vez a um filósofo, para que filosofia? E ele respondeu, para não darmos nossa aceitação imediata às coisas sem maiores considerações. Colocação perfeita, o que é a filosofia, por que a filosofia é importante? Para eu conhecer primeiro antes de aceitar, para eu conhecer primeiro antes de me posicionar. Assim, eu consigo ter uma personalidade, ter uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor e contribuir com a sociedade, com o meu meio de trabalho, com a minha comunidade, de uma forma melhor. A origem da filosofia, essa parte aqui vocês já viram que desde lá do ensino médio, a palavra filosofia é grega, composta de filo e sofia, que significa amor à sabedoria. E aí também tem a amizade, o amor, o respeito, que isso aqui vocês já viram. Abriu-se ao filósofo Pitágoras de Samo a invenção da palavra filosofia. Foi ele que inventou a palavra, e ele teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Aí vem o mito, aí vem outros termos que eu até tirei daqui para deixar mais rápido e mais resumido, mas está completo no material. Aí vem a parte de onde originou a palavra filosofia, o nascimento da filosofia, a origem da filosofia, e nós chegamos a esse ponto que nós até já discutimos. Quando falamos em filosofia, nos reflete as questões mais polêmicas, religião, política, ciência e arte, onde nós temos alguns que são mais, como que eu posso dizer, que tem uma reflexão, que são mais difíceis de se falar, como religião e política. A política é a capacidade de harmonizar a sociedade. A religião é religar o mundo metafísico e confiar nos mistérios. A arte é a manifestação humana através da estética. A ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento. Resumindo tudo isso, a filosofia busca a sabedoria e se utiliza da razão como aplicação para as ideias. Para isso, utiliza-se de 4 pilares, que são esses que nós falamos. Falar de filosofia e política e religião é bem óbvio, as reflexões que nós devemos fazer, de como nos posicionar. Aí vem a ciência e a arte, a filosofia e a arte. Aí eu só deixo aqui um momento que aconteceu em um museu, não lembro se foi em São Paulo, uma exposição do nu, não sei se alguém acompanhou esse vídeo, que foi muito polêmico, onde eles tinham um teatro, homens nus, e aí sem nenhuma faixa etária, sem nenhuma restrição. Criança, quem fosse que entrasse lá, ia ver a exposição. Isso gerou uma grande polêmica, então até mesmo na arte tem que ter muito cuidado quanto a tudo isso. Não vejo a nudez como arte, discordo. Eu também penso assim nisso, e aí tem os a favores e os contras, e aí entra onde a filosofia vai fazer essa reflexão, essa ponderação individual. Vamos à educação. Pessoal, o que eu vou fazer, observem, os slides que nós temos, educação, eu vou encerrar por aqui esse momento, porque nós falamos esse primeiro momento de filosofia. No segundo momento, que eu iniciarei agora, nós vamos falar de educação, onde as nossas discussões elas vão ser bem mais aprofundadas também.
Aí eu vou deixar até uma possibilidade para vocês. Eu não quis continuar para não cortar. Vocês gostariam de continuar esse momento ao vivo amanhã? Ou vocês gostariam que eu gravasse essa aula, postasse lá e a gente fizesse depois uma interação? Digam aí o que vocês acham. Opção 1, continuar amanhã ao vivo. Opção 2, eu gravar e deixar disponível para vocês só assistirem. Opção 1, opção 1, opção 1, ao vivo. Acho que já teve a maioria ganhando. Certo, esse horário tá bom para todos? E assim, a gente não se estender muito, ótimo, certo, 7 horas para terminar mais cedo, 7 horas no mesmo horário. Eu não vou me estender mais, porque já são 8h40, já vão dar 9 horas, e aí nós temos outras coisas para falar muito importantes lá da educação. Foi muito bom esse momento, espero que vocês tenham gostado. Seria melhor presencial, mas assim também foi muito bom. E vou postar esse vídeo, essa aula gravada lá, para quem não assistiu do começo. E vamos amanhã, então, no mesmo horário. E é rápido, gente, porque assim, eu também não gosto de fazer videochamada demorada, porque foge demais, acaba estressando. Aulas remotas, elas não podem ser tão extensas e demoradas, por isso que eles colocaram 30 dias, para que a gente não estique o dia com muita coisa, para ficar bem mais leve para vocês. E aí me digam o que vocês acharam desse momento. Certo. Eu vou falar aqui rapidinho. Que no início eu tinha falado, né, que eu não gosto de aula de disciplina pedagógica. Eu realmente não gosto. Mas eu achei assim que talvez seja porque a filosofia é mais diferente das outras que a gente já teve, como produção textual, é bem diferente, não tem como dialogar assim sobre vivência, mais ou menos. Produção textual é a coisa mais pronta mesmo. Mais prática, mais técnica, né? Isso, mais técnica, exato. Técnica, mas isso. Eu gostei da aula, eu achei que ia ser bem cansativo, mas não foi. E é porque foram o quê? 1h45 de aula, mais ou menos. E aí foi bom, eu gostei, porque a gente ficou bem à vontade para falar. De uma certa forma que, por exemplo, o slide ele era um tanto extenso. Só que a aula sendo debatida dessa forma, a gente consegue lembrar mais fácil do que se ela fosse de uma forma mais técnica. É mais difícil lembrar assim dos conceitos e tal. Então, só para dizer mesmo que eu gostei, me surpreendi com a disciplina. Pelo menos a primeira aula foi boa. Que bom, pelo menos a primeira. Veremos. É assim, esse momento de filosofia, ele abre muito a mente da gente. Assim como eu abri muito a minha mente quando eu comecei a ver lives do psicólogo, que eu vou depois postar para vocês lá, Anice. Abre muito a nossa mente, a gente vê uma coisa, e aí vem vocês com outras visões, e esse crescimento também é para mim, que só vem agregar, e aí eu discordo, e aí a gente vai chegando no consenso, e vai crescendo muito como pessoa e também com conhecimento. Eu gostei demais, vocês estão afiadíssimos aí, lembrando do mito da caverna, de coisas que vocês já viram. Uma dica para vocês, quando baixarem o material, vocês têm os cadernos de vocês anotem, filosofia da educação, pontos que vocês acharam principais, porque vocês se preparem, porque esses momentos vão acontecer muito, para nós termos esse diálogo, sim. E aí é onde eu pergunto, fulano, diz isso, e aí se você não lê o material, né, você não vai conseguir ter uma interação tão boa, porque você não leu, e aí você lê, você marca os principais que você achou interessante, e quando nós estivermos aqui, você pode dar, professor, eu posso falar aí, vamos ficar à vontade, sim, para acrescentar. Que bom que vocês gostaram. Estou dizendo que vocês gostaram pelo comentário da Laís e de alguns que colocou aqui. Eu gostei demais, amei essa interação. Vocês estão sempre com a coerência, uma turma muito boa, que sempre é um prazer estar com vocês. Posso falar rapidinho, professora? Pode também. Assim, quando surgiu a ideia lá de aula online, né?
De início eu tava meio, porque eu não tinha internet ainda. Aí fui instalar essa internet, depois eu fiquei assim, rapaz, isso aí vai ser muito chato, essa aula. Essa questão de aula online vai ser e tudo. Mas depois eu olhando aqui, a gente se prende de uma forma que eu fui, né, analisando. Não vou mentir por me ficar preta. Eu fui, não, eu não sou racista, tá, gente? Só um modo de falar. Fui olhar os slides, não terminei de ler todos, mas a forma que eu fui lendo, que a Anice me mandou, que eu baixei no SIG, tá? Só que a Anice me mandou, então ficou mais fácil que a Anice mandou, eu fui ler. Não terminei de ler todos, mas até onde eu li, gostei muito. E me surpreendi com a aula de hoje, eu gostei, realmente. É que nem a menina citou, a Laís, a gente fica mais à vontade para falar, eu principalmente, que eu sou meio tímida, eu não sei falar muito bem em público, não. Eu tenho que trabalhar muito, espero que no decorrer do curso tenha professores para me ensinar isso. Eu não sou muito boa com palavras, não. Palavras eu deixo aí pro meu amigo Vitor, que é ele aí que domina. Mas eu gostei muito. Pois que bom, gente, que todos gostaram, bem a participação, tá? Você acrescentaram demais, e é isso, é dividir conhecimento para que a gente aproveite o que a gente acha necessário, nem tudo a gente vai absorver ou vai querer levar para a vida, mas essa constante aí, vamos crescer pessoalmente, crescer profissionalmente. E esse diálogo, não existe coisa melhor do que a gente aprender dialogando. Eu senti falta dos comentários. A Kelvin comentou por mensagem, o Marcos Vinícius, eu nem ouvi a voz do Marcos Vinícius hoje. Vamos lá, Marcos, só com você, só mais ele e a gente encerra. Abre teu áudio e faz algum comentário que tu achou necessário, foi ruim, foi bom, ou ele já saiu, gente? Já foi dormir. Eu acho que ele dá uma saída já. Ele não saiu, não. Ele não saiu. Ele tá na videochamada. E fica senão a gente não fala. Calma, jovem. O cara tem esse momento, ele vai falar. Só podia ser o Richard mesmo. Richard, respeita o tempo do menino. Fica na tua tela em cima aí, da professora, que vai aparecer teu microfone. É só clicar na tela aí no microfone que ele vai abrir para você falar. Fugiu, lá, amigo. Vai lá, Marcos. Marcos. Ele tirou o microfone, mas ele não falou não. Ou digita, Marcos. Digita, meu filho. Pois então, gente, vou encerrar. Mais alguém quer falar? Não, foi bem agradável a aula de hoje. Eu entendi bastante e absorvi mais. Não ouvi nada. Pois então, eu vou encerrar. Olha, acho que a Laís falou, nós começamos 7h05 por aí. 1h48, foi um bom tempo, e foi bem agradável, bem leve, bem rápido, a gente nem se deu conta, meu Deus, acaba. Eu vi só no começo o Fábio perguntando que horas a live acaba. Eu pensei que ia até 10h30 live, a aula, aliás. Eu disse que até 8h30, já são 8h50. Todo mundo pensando que é o YouTube falando em live. Mas não foi cansativo, vamos continuar muito com essas interações. Amanhã a gente vai até umas 11, 10h30, rapaz. Vamos continuar nesse momento. O povo tá tudo com medo. O povo tá tudo com medo de mostrar. O povo tá tudo com medo de mostrar a cara redondinha da quarentena, hein, gente? Sim. Pois então, gente, eu vou encerrar por aqui, vou deixar gravado e até amanhã. Agora vamos jantar. É verdade, Boa a fome noite, já tá. E muito bom revê-los. Muito bom estar com vocês. Prazer foi nosso. O Richard Obrigada aí pelos comentários. Eu vi aí vocês comentando sobre a interação, sobre a aula. Eu sempre procuro fazer o máximo que eu posso para contribuir com vocês. Desculpem as falhas, mas vamos tentando melhorar a cada dia. Mas em qual slide foi que ficou parada a aula de hoje? Começando sobre educação. No slide... Filosofia da educação. Eu resumi, ele não vai estar na ordem lá. A partir do momento que falei educação. Ok. Na área de filosofia da educação. Certo. Pois então, tchau, até amanhã. Cheiro. Deus abençoe.
Boa noite.